Salve, 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 galerinha! Vamos chegando com um vídeo de sexta-feira no ar, mas para você que não me conhece, eu sou Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nossas notificações. Assista até o final dos vídeos. Se você gostar dos nossos conteúdos, deixa seu joinha e seu like. Eu quero deixar um forte abraço a todos. Envie o seu relato para o nosso WhatsApp que estou deixando na descrição. E fique agora com esse vídeo do que aconteceu com seu Arnaldo, contada por seu Martins. Contos e relatos no ar. Essa história que vamos contar aqui hoje foi algo estarrecedor que um senhor passou. Me conta. E até hoje ele relata, já é um senhor muito velho, muito velhinho. Mas ele relata o que ele passou com os seus 29 anos. Na época, seu Arnaldo da Cruz me relatou o que ele passou, o que ele deu de cara, o que ele avistou e o que veio atrás dele com uma gana de destruição, fúria e ódio. Esta história foi contada para mim. Me chamo Martins e eu tenho 54 anos. E eu conheci seu Arnaldo da Cruz há 30 anos atrás, ainda quando eu era moço. E seu Arnaldo da Cruz me conta, passo a passo, o que ele passou com o ataque da fera. Seu Arnaldo conta que o fato ocorrido foi na cidadezinha de Peixe-Boi, no interior do estado do Pará. Lá ele conta que morava ele, seus pais e mais 2 irmãos. E era um rapaz muito trabalhador. Lá se fazia quase tudo de barco, canoa, pesca. Andava para cima e para baixo, se virava como dava, trabalhando nas casas, fazendo pequenos reparos e construções e até mesmo desmatando, limpando pátios, enfim, dando pesado para ajudar seus pais em casa, pois ele morava naquela época ainda com seus pais. Mas seu Arnaldo conta que ele também gostava de tomar uma pinga. E foi numa dessas aí que começou toda essa história. Seu Arnaldo então me conta que era numa terça-feira, quando saía de um trabalho árduo, um dia muito cansativo, e estava esgotado do sol quente, árduo, fazendo limpeza e uma roçada em uma grande fazenda, vizinha, a alguns quilômetros da onde ele morava. Então, de costume, ele saía do trabalho e ia até o boteco de Joaquim, que era a caminho da sua casa. Estava ali, comprava alguma coisa para levar e tomava ali umas pingas e se tocava para casa. Não era um homem de encher a cara e sair tropicando pelos cantos. Não, até mesmo porque ele respeitava os seus pais e seus irmãos. Por ser o irmão mais velho, os outros eram menores. Então ele ia ali, se divertia, batia um papo, descontraía daquele dia cansativo de trabalho. E ele conta que aquele dia, esgotado e cansado, com o corpo todo dolorido do trabalho, por mais que estivesse acostumado em fazer trabalhos pesados, mas o calor deixa o corpo mais e mais cansado e dolorido do dia de trabalho. Então ele foi tomar uma pinga e comprar alguma coisa para depois levar para casa. Arnaldo, ele conta que ele não gostava de encher a cara, ele tomava 2, 3 copos ali, de pinga, batia um papo com seu Joaquim, que era um homem muito querido na volta, dono do boteco e do mini-mercado, aonde ele sempre passava e era caminho de casa. Então ele sempre ficava ali 1 hora conversando, tocando conversa fora para descontrair e relaxar o corpo, com seus amigos, desde a infância. E foi o que ele fez. Tava lá, tomando a sua pinga, tranquilo e sereno. Até quando que aparece 2 homens que já chegaram meio de pra lá do que pra cá, mais durinho.
e pediram ali umas bebidas, que se sentaram numa mesa e ficaram bebendo. E aí conversa vem, conversa vai. Seu Arnaldo conta que estava conversando com outro amigo sobre o trabalho do dia a dia, quando um dos homens se levanta e vai até o balcão falar com o seu Joaquim. E não se sabe do que começou uma discussão. E um desses homens puxou uma adaga, uma peixeira. Ele queria confusão, e ameaçou seu Joaquim. Logo nisso deu um reboliço, porque já veio o amigo dele, e eu fui pedir para ele que fosse embora, porque ele já estava alterado. Mas para que fazer isso? Aqueles dois homens queriam se botar em mim e me furar com aquelas peixeiras. Então eu me voltei para trás, peguei uma garrafa. Seu Joaquim estava ali apavorado vendo aquela briga toda, mas via que o rapaz queria acertar seu Arnaldo. Então seu Arnaldo conta que ele, com a garrafa na mão, intimou os dois. Deu aquele rebuliço. Então, seu Joaquim foi lá, acalmou o homem e conseguiu convencer para que eles fossem embora, mas estavam ali enfurecido, enraivado. E o homem disse que não ficaria assim. Então, naquele dia logo, seu Arnaldo disse que passa uns 15 minutos, deixa baixar a poeira, que queria evitar briga na rua. Pega suas coisas e vai embora. E nisso que ele vai o caminho, ainda faltava um meio quilômetro para chegar em casa. Não demorava muito, em torno de 15, 20 minutos. Então já era noite e ele foi na passada larga. Disse que, quase chegando em casa, ele encontra um dos homens que tinha afrontado ele. Parece que aquele homem sabia que Arnaldo iria passar ali. Então Arnaldo, já firmemente, seguiu em frente sem olhar para aquele homem. Quando ele viu que aquele homem veio para o seu lado. E ali começou a briga. O homem foi tentar sacar sua faca, mas antes disso mesmo, Arnaldo conta que pega um pedaço de pedra no chão e gruda bem no meio da cabeça do homem. Não deixa ele reagir. O homem queria briga, mas ele estava mais para lá do que para cá. Vendo isso, aquele homem caiu dentro de um valo no lado da rua, desacordado. Arnaldo, vendo aquilo, larga rápido para casa, disparatinado, sem saber, pensando que tinha até matado aquele homem. Botou as mãos na cabeça e foi. Arnaldo conta quando ele chega em casa, os pais dele já estavam esperando, até preocupado. Já era quase 9 horas da noite. Então Arnaldo conta tudo a seu pai e a sua mãe, e muito preocupados. Seu Arnaldo conta que seus pais saberiam que aquilo não iria acabar bem, que teria que tomar uma providência até que toda aquela poeira baixasse, pois aqueles homens com certeza iriam atrás de seu Arnaldo. E para fazer alguma maldade, até invadir a sua casa e fazer algo muito ruim com todos ali. Então, o pai de Arnaldo disse que iria falar com seu tio, que tinha uma casa que estava abandonada, não em ruínas, fazia pouco tempo que tinha ido embora, ficava um pouco distante dali, que tinha que atravessar de barco, mas que provavelmente ele poderia ficar lá um tempo até baixar a poeira e arrumar um emprego para aqueles lados. Estava ali uma diferença de uns 10, 15 quilômetros da onde eles moravam. Então o Arnaldo disse que não precisaria, que não iria acontecer nada. Mas, assim mesmo, os pais estavam muito preocupados. Então, o pai de Arnaldo conversou com o seu tio, pedindo a casa, se pudesse emprestar por um tempo, inclusive Arnaldo poderia cuidar da casa e de um pedaço de chão que ele tinha lá, estava abandonado. E assim foi feito. Então, o pai de Arnaldo leva Arnaldo até essa casa. E ali eles ficam arrumando, limpando o dia todo. Foi seus irmãos, seu pai e sua mãe ajudar. Limparam o pátio que estava com um pouco mato alto. E tinha poucos vizinhos, muito poucos vizinhos. Eram duas casas que ficavam a uns 500, 600 metros da casa do tio de Arnaldo. Casa simples, mas que ali seria um bom refúgio. Então lá pela tardinha, quando seus pais estão indo embora, seu pai de Arnaldo lhe dá
algum embrulho enrolado, um pano. Quando o Arnaldo pega, é um revólver com uma caixa de balas, de munição para o seu revólver. E Arnaldo pergunta: pra que isso aqui, pai? Ele diz: fica, meu filho, porque por uma precaução. Então, o pai de Arnaldo estava deixando aquela arma por uma precaução, até mesmo para se defender. Não se sabe a intenção daqueles homens, que poderiam até caçá-lo ou algo, coisa parecida. Os pais de Arnaldo estavam muito preocupados com ele. Assim se despediu, deixaram alguns mantimentos e foram embora. Então Arnaldo conta que durante aquela semana foi tranquilo. Não teve problema nenhum. Já na segunda semana seguinte, o tempo estava se armando para a chuva. Estava bem nublado, inventando um pouco forte. Arnaldo conta que estava fumando um paeiro, sentado na varanda, a minha água, ali debaixo. Já era por volta de umas 7 da noite. E ele observa que uma movimentação a uns 50 metros, como o vento estava soprando, e se escutava, estava a favor dele. E ele escutou barulhos como se estivesse correndo no mato, quebrando galho, próximo ao cercado da sua casa. Então Arnaldo, preocupado com aquilo, viu o que poderia ser, mas nunca imaginaria realmente o que seria, e nem acreditaria o que ele viria. Então ele se levanta e dá uma olhada. Arnaldo não tinha cachorro, não tinha bicho no pátio, era só ele. E como ele não tinha visto nada durante a semana passada toda, estava tranquilo. Ele foi olhar, mas não viu nada. Não pensou que poderia ser algum bicho do mato da noite. Ele retorna novamente e se senta ali na varanda. Fumando o paeiro dele, ele conta que passou mais uma meia hora e ele novamente, ele escuta uns grunhidos no mato, um tipo de rosnado, um rugido. Então ele entra lá dentro e pega um revólver, que até então estava guardado no forrinho da casa. Foi lá, buscou, foi até o local onde ele escutou os barulhos. Então, quando ele está chegando perto do cercado, ele conta que ele viu um vulto muito grande correndo, que nem bicho, quebrando galho, mas fez uma corradeira no meio do mato. E dava uns rosnados, uns barulhos estranhos. Então ele ficou meio com o pé atrás e ele entrou para dentro de casa e desligou as luzes, que era com lampião, lamparina, e ficou lá dentro, fechou as portas. E aquele som do vento batia, estava relampeando, estava para chuva o tempo. Ficou meio encucado com aquilo. Então ele não viu mais movimentação nenhuma. Ele pegou no sono, deitado numa rede. Disse que ele consegue escutar levemente, como se tivesse alguém caminhando no pátio. E leva um susto. Então Arnaldo conta que ele se levanta da rede lentamente e ele pega seu revólver e vai pé por pé, próximo à porta de sua casa. E ali ele começa a escutar uma respiração ofegante, algo que dava arrepio do pé até a cabeça. Ele disse: isso não pode ser uma pessoa. E aquilo caminhava, bufava, e disse que raspava o chão, como se ele o escutasse, como se estivesse raspando alguma coisa na terra, no piso do pátio. Como uma casa antiga, então ele tinha muita fresta nas casas. Na porta, a porta não era uma porta como hoje em dia, era uma porta de madeira com tramela por dentro, pequena tranca, e tinha uma fresta. E ele diz que chega perto daquela fresta e olha, o tempo meio estava para chuva, e não estava chovendo ainda, e relampeava. Então dava aqueles clarão lá fora. E não tinha iluminação no pátio, era tudo escuro, não tinha luz, como hoje tem. E ele conta que quando deu um dos clarão do relâmpago, ele vê um bicho, uma coisa tinhosa e demoníaca no pátio. Ele diz que aquele bicho, ele andava de 4 pés, focinhava a cara no chão, e a cara era um bicho totalmente fora do normal, era como se fosse um mutante, um demônio. Ele disse que tinha pelo nas costas, mas não tinha muito pelo, tinha partes do corpo que era pelado, mas a pelagem de cima até brilhosa que era. E quando dava o reflexo do relâmpago, que ia vir chuva,
Aquele bicho disse que focinhava o chão e raspava com as patas daquele bicho que parecia umas grande garra. Era algo totalmente sobrenatural, algo do inferno. Ele disse que o coração dele, a pressão foi lá em cima. E aquele bicho, ele andava para um lado e para o outro. Foi quando aquele bicho ele se pôs de pé como um grande gorila, um grande bicho grande, corcovado para frente, mas ficou de pé que nem um homem. E respirou. E farejava o ar, tentando como se estivesse procurando algo. E Arnaldo contando para mim, diz que aquilo não tem como esquecer. Aquela imagem daquela criatura, a fisionomia, mesmo com arma, você tem medo de olhar para aquela coisa feia e tenebrosa. Diz que aquele bicho andava para um lado e para o outro. Estava impaciente e farejava e estava atrás de algo. Logo veio na cabeça dele: o que é aquele bicho? O que poderia ser aquela criatura? E ele já tinha ouvido falar de lobisomens, criaturas, mas nunca acreditou. Achava que era lenda, boatos. Mas daí, com seus próprios olhos, ele viu bem o que era. Cada clarão do relâmpago que dava, aquele bicho se movimentava. Ficava uma hora de 4 patas, que nem um grande cachorro, um grande bicho. Outra hora de 2 patas, que nem um homem, uma criatura mutante. Ele conta que aquele bicho, quando se pôs e fixou os olhos para a porta, aonde ele estava ali olhando, parece que aquele bicho sabia que ele estava ali. Aquele bicho veio e se colocou a unhas naquela porta. Foi quando o desespero começou. Aquele bicho começou a raspar as paredes, raspar a porta, querendo entrar a todo pano, a todo custo. Aquele bicho ia para trás, ia para frente e se jogava a unhas. Queria entrar. Parece que sentiu o cheiro de quem estava ali dentro, o cheiro de Arnaldo. Aquele bicho estava raivoso, furioso lá fora, com gana de sangue. E aquele bicho vinha para cima da porta e se jogava, e voltava de novo. E aquele tempo lá fora também, abaixo de relâmpago e trovejada, estava horrível, era algo tenebroso. Arnaldo disse: é hoje, é o meu fim. Mas ele tinha que reagir. Ele disse que naquele momento ele não tinha, nem sabia o que fazer, de tanto medo que estava se borrando nas calças. Aquele bicho daqui um pouquinho fez um silêncio lá fora. Foi quando ele escutou uma pateada nos fundos da casa. Ele só viu o estrondo. Que deu. Aquele bicho tinha entrado para dentro de casa. Tinha derrubado a janela dos fundos, que era o quarto, que é onde ele estava deitado na rede. Diz que aquele bicho deu um rosnado tão alto. Diz que Arnaldo pegou a arma, saiu pela porta da frente disparatinado, gritando, pedindo socorro, mas a casa mais próxima era 700, 500 metros. E tão próximo à sua casa, não dava uns 200 metros. Ele larga correndo e ali costeava o rio que passava, aonde tinha um pequeno barco que era do seu tio. E ele foi logo, primeira coisa que passou na cabeça dele: vou me atirar nesse rio. E aquele bicho vinha pateando, quebrando tudo atrás dele, fazendo uns grunhidos, uma coisa demoníaca, coisa do inferno, coisa horrível. Ele conta que ele logo quando avistou aquele rio, ele foi tentar entrar no barco, mas o barco estava em pedaços, tudo quebrado. Mas não era possível. Então ele pega e logo se joga para dentro do rio, sem medo de nada. Estava apavorado, se jogou com arma e tudo. E lá ele nada até o meio do rio e deixa a corrente levar ele. E ele de longe ele vê aquela coisa observando ele. Observava de um lado para o outro, tentando achar a sua presa. Ele conta que foi algo diabólico, demoníaco. E foi quando nisso que aquele rio levava ele abaixo, ele consegue chegar à margem, já bem distante de onde ele estava. Correr e pedir socorro à vizinhança. Isso de madrugada. Foi horrível a coisa. E diz que pela manhã levaram ele até aonde ele tinha dito que seus pais moravam. Seu pai vendo, sua mãe vendo, botaram a mão na cabeça, o que tinha acontecido. Ele conta tudo. Então pega ele, seus tios e mais uns amigos, tudo com arma e vão até a casa, para ver o que tinha acontecido. Chegou lá, a casa estava abaixo. Tudo bagunçado dentro, tudo rasgado, destruído.
porta, tudo arrebentado. Então, seu pai, vendo aquilo, disse que ele não iria mais para lá. Então, arrumou um outro lugar para outra cidade distante para que seu Arnaldo fosse embora. Seu Arnaldo conta que nunca mais esqueceu o que ele passou. Foi algo sinistro. E ele diz, até hoje, eu dei de cara com o lobisomem. Mas quem seria o lobisomem? Quem poderia ser aquela fera? Será que era aquele homem com quem ele tinha brigado? Ou aquela criatura vivia naquela redondeza, à espreita, procurando a sua presa? E essa é a pergunta que não quer calar. E seu Arnaldo conta que essa foi a sua experiência desesperadora com o ataque do lobisomem. Boa noite.